Salmo 82. Diz assim a palavra de Deus: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. O verso 5 diz: Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. E para finalizar, o verso 8 diz assim: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. O Salmo 82 é um salmo de Asaf, e o salmista ele é bem claro aqui nesse texto, quando ele clama a Deus pedindo justiça aos pobres e aos necessitados. E a primeira lição que nós podemos extrair desse texto, desse Salmo 82, irmãos, é que Deus ele também se preocupa com os aspectos sociais do seu povo, não somente com aspectos espirituais. Então, com a pobreza, com as injustiças, com os males que assolam socialmente a nossa vida, o nosso Deus também se preocupa com isso. E o salmista, vendo e contemplando toda essa injustiça que estava ocorrendo naquela época, e também ocorre hoje, ele clama a Deus, ele questiona o Senhor. Ele diz aqui no verso 1, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Aí ele questiona o Senhor dizendo: até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Então o salmista, de uma forma sincera e espontânea, ele questiona o Senhor e diz: Deus, até quando o Senhor vai permitir que essas injustiças ocorram, que esses aspectos sociais que afligem o seu povo continuem acontecendo? E ele continua no verso 3 dizendo: Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Então, assim como o salmista, nós também temos que ter essa consciência de que precisamos orar pelos pobres, pelos necessitados, e entender que Deus é aquele que se preocupa tanto com o aspecto espiritual, mas também com o aspecto social. O verso 5 diz: Ele não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. O salmista agora Asaf, ele passa a tratar dos governantes e dos juízes que daquela época tratavam com injustiça os pobres. Aqueles que eram pobres e marginalizados eram tratados de forma diferente. É o que acontece hoje. Sentenças injustas, causas perdidas. Então, o salmista diz que esses juízes, esses governantes são ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. E é exatamente o que está acontecendo hoje também. Governantes e juízes que, devido à condição caída do ser humano e do pecado, e também da ação do diabo, eles agem de forma injusta para com os pobres, para com os necessitados, gerando ainda mais uma condição social difícil. E o verso 7, o salmista ele é bem enfático quando ele diz: Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Ele dá uma sentença a essas pessoas, a esses juízes injustos, a esses governantes corruptos. Ele diz: vocês também irão morrer, como qualquer ser humano. Muitas vezes essas pessoas que estão no poder, que têm o poder de julgar, que têm o poder de condenar, elas se sentem deuses com D minúsculo. Elas se sentem poderosas. Mas o salmista e a palavra do Senhor nos lembra que essas pessoas são seres humanos, como eu e como você. E assim como eu e como você iremos morrer, eles também vão. E o salmista, ele finaliza esse salmo com um clamor e com um pedido a Deus, que é o nosso justo juiz, que é aquele que julga com retidão e com fidelidade e com amor para conosco. Ele diz: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Esses governantes, esses juízes, acham que são donos de tudo e de todos. Mas nós sabemos que o nosso Deus
é o Deus que possui todas as nações. Amém. A minha oração, nesse momento, é que assim como o salmista Asaf, aqui no Salmo 82, nós também podemos colocar em oração aqueles que estão necessitados, aqueles que são socialmente desfavorecidos com relação a nós, ou até você que está me assistindo nesse momento, que está passando por dificuldade, que está tendo uma causa injusta, está sendo julgado por um juiz injusto, assim como as pessoas que estavam nesse contexto do Salmo 82 passaram. E que nós possamos clamar a Deus para que Ele entre em nosso favor, para que Ele interceda por nós em todos os aspectos da nossa vida social. Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por ser o santo e justo juiz, aquele que julga com mão poderosa todas as nações. Te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor interceda pelos pobres, pelos necessitados, pelos aqueles socialmente desfavorecidos, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, chegar com livramento, que o Senhor possa chegar com uma sentença justa para o teu povo. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, termos justiça aqui na terra. Que esses governantes que estão aí, ó Pai, possam ser capacitados por Ti para, de alguma forma, trazer um alívio social para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue derramando sobre a tua igreja, sobre o teu povo, a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor possa continuar nos sustentando neste mundo tão ruim e tão mal, mas que é uma passagem necessitada. Nós temos que estar aqui como igreja do Senhor, para que possamos orar e clamar a Ti por justiça e por livramento por todas as pessoas deste mundo. É assim que eu te louvo, Pai, já te agradeço. Muito obrigado por ser o nosso santo e justo juiz. Amém.